Oi meninas, tudo bem? Eu sou Carla, sou fisioterapeuta. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer pelo convite de vocês, por poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, do meu amor pela neurologia e pela neuropediatria. E dizer que eu fiquei muito feliz mesmo, né, por poder compartilhar minha história e estar auxiliando vocês, né, nesse trabalho da faculdade. Vou gravar o vídeo, né, com as perguntas que vocês me mandaram. Então, vou ler as perguntas e vou responder. Porque a gente não conseguiu, né, um horário que todas pudessem estar juntas para vocês fazerem as perguntas e eu responder. Seria muito legal, né, poder conhecer vocês, né, a gente conversar, mesmo que online, de uma forma mais próxima, mas fica para uma próxima vez. Então, eu vou começar, né, me apresentando, né, como eu falei, então, eu sou Carla, sou fisioterapeuta formada há 8 anos pela Associação Catarinense de Ensino, aqui de Joinville, Santa Catarina, e atuo com neuropediatria e neurologia adulto também. Eu tenho residência em neurologia adulto pelo Hospital Municipal São José, aqui de Joinville, que tem um programa referência, né, dentro da unidade de AVC. E tenho outros cursos dentro da área pediátrica, tenho Bobat, tenho PediSuite e outros cursos voltados, né, para o desenvolvimento infantil, de escalas de avaliação, biomecânica, né, voltada para o desenvolvimento infantil. Então, vários cursos, né, dentro da área. Eu vou começar então lendo as perguntas que vocês me mandaram. Então, agradeço a todas novamente, a Júlia, que foi quem fez o contato inicial comigo, a Júlia, a Ana, a Maria, a Mariana, Tereza e Yasmin. Eu vou começar lendo então as perguntinhas. A primeira pergunta é da Júlia. Por que você decidiu pela fisioterapia neurofuncional? Então, assim, eu sempre gostei muito de neurologia, né? Eu achava o estudo do cérebro, né? Estudar o cérebro uma coisa muito fantástica, assim, né? Uma máquina muito perfeita. E aí, quando eu entrei na faculdade, já entrei com esse intuito de fazer neurologia, né, dessa área, de gostar muito da neuro. E no primeiro ano, aí, com as matérias de neuroanatomia, de neurologia 1, eu fui me identificando cada vez mais com a matéria de neurologia. E aí depois veio outras matérias complementares, aí quando chegou no terceiro ano, que eram as disciplinas, né, aplicadas, as FACs, né, fisioterapia aplicada às condições neurológicas ou fisioterapia aplicada às condições pediátricas, e aí que foi ficando, né, mais específico esse conhecimento, quando eu pude unir tudo aquilo que, né, que eu tinha aprendido desde o primeiro ano, da neuroanatomia, da neurologia e aí da biomecânica, né, da cinésio, e unir lá na frente, né, no terceiro ano com a disciplina de patologia, esse conhecimento aplicado e entender como que esses mecanismos funcionavam, aquilo para mim assim foi fascinante e eu me apaixonei ainda mais, né, pela fisioterapia neurofuncional, né, pela neurologia. E aí quando chegou nos estágios, aí que quando eu caí, né, no estágio de neuropediatria, aí eu me identifiquei muito, assim, né, tanto pela neurologia adulto quanto pela neuroped, né, e
e eu não sei, assim, qual das duas eu amo mais, né? Então, eu sou uma apaixonada pela neurologia, acho muito fascinante a gente poder entender, né, esses mecanismos, de como as coisas funcionam, de do quão complexo, né, é o estudo do cérebro e que todos os comandos, né, independente para qual área for, se tu for para ortopédica, enfim, que todo esse comando é central. Então, a neurologia para mim assim sempre foi a minha paixão e eu sigo com ela. A segunda pergunta é da Ana. Quais pacientes utilizam os serviços da fisioterapia neurofuncional? Então, dentro da neurologia adulto, eu tenho alguns pacientes, então atendo pacientes com AVC, com Parkinson, com Alzheimer, e o AVC é a grande demanda, assim, né? A maior parte dos pacientes são acidente vascular cerebral, visto que aqui temos um serviço de referência, né? Referência mundial, né? Fomos premiados no último mês com um prêmio de valor em saúde, né? Que é o projeto do Hospital Municipal São José, onde eu fiz a residência. E a minha maior, né, área de atuação é a neuroped, e dentro da neuropediatria a grande demanda é a paralisia cerebral, mas tem pacientes também com mielo, torcicolo muscular congênito é a grande demanda, né, dos recém-nascidos, né, dos bebês, prematuridade, né, então atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, as doenças neuromusculares também a gente atende, né, eu tenho pacientes com distrofia muscular de Duchenne, com AMI. Então, esses são um pouco das patologias que nesse momento eu atendo. A terceira pergunta é da Maria e é: o que você viu de diferente entre o que aprendeu nos tempos de graduação e a neurofuncional, né, na sua prática clínica? Então, assim, ó, eu não sei se diferente, né? Mas na faculdade a gente tem a base, né? A biomecânica, que a gente trata o movimento, né? A cinesiologia. Então, todos os conteúdos, né? Para dar subsídio para a gente sair da faculdade, né? E poder realizar uma boa avaliação. Só que aquilo ali é só a base, né? Então, a gente tem que buscar muitas coisas, se aprimorar muito, continuar sempre estudando depois que sai da faculdade, para conseguir ter recursos, né, para tratar o paciente, para fazer ele evoluir, mas nunca esquecendo da base. Então, se a gente tem uma boa base na faculdade, a gente consegue, né, tratar muito bem os pacientes. O que se diferencia, né, é o raciocínio clínico, né, que num primeiro momento, quando a gente sai, é muito diferente a gente criar esse raciocínio e a gente só aprende na prática mesmo. Por exemplo, na faculdade, né, a gente tem uma ficha de avaliação bem extensa e a gente tem que fazer toda aquela avaliação porque a gente, né, precisa aprender, então a gente passa por todo aquele processo. E quando a gente sai, né, da faculdade, então dependendo, né, do caso específico do que o paciente vai ter, a gente vai ter um modelo de avaliação diferente, né? Você vai avaliar específico, né, para aquela patologia que você vai tratar. Então, não tem uma ficha de avaliação muito extensa, né? Por exemplo, se o paciente não tem espasticidade, né, não tem né, não vai avaliar o tônus, então não vai ter que graduar, então não tem que fazer toda aquela ficha de avaliação extensa que a gente faz na faculdade, porque a gente tem que aprender, né? E é necessário. Então, até para a gente poder ter esse subsídio depois que sai, de saber o que é pertinente avaliar naquele paciente e o que não é pertinente. E
Mas o principal mesmo, assim, é criar esse raciocínio clínico, que a gente só cria com a prática mesmo. A pergunta é da Mariana. Quais os principais desafios que você enfrenta ou enfrentou como fisioterapeuta neurofuncional pediátrica no campo de formação e na prática profissional? Então, eu não sei exatamente se um desafio, mas na faculdade eu sempre fui muito bem, assim, eu sempre soube que era aquilo que eu queria e sempre estudei muito, né, sempre busquei muito, já fiz alguns cursos, né, durante a faculdade, né, durante o último ano, para já sair preparada, né, porque eu sabia que aquilo era a minha grande paixão. Mas o que eu senti falta, assim, né, o meu maior desafio no campo de atuação é a falta de orientação que a gente tem na faculdade para empreender, né? Todo mundo sai da faculdade com uma visão de que a gente vai sempre trabalhar para outra pessoa. A gente não sai com uma visão de que a gente está preparado. A gente não é preparado, né? Pelo menos eu não fui. Para sair e ter o meu próprio negócio, abrir a minha própria clínica. Então a gente não é preparado nesse sentido, assim. E para mim foi o que mais fez, o que faltou, assim, né? A gente leva tempo, né, para poder aprender, para ter experiência, né? Você poder ter um nome, e isso a gente só constrói, né, com o nosso trabalho, mostrando realmente o valor da fisioterapia e não o preço, né? É o valor do serviço que você entrega, é o volume de resultados que você entrega que faz, né, você crescer, que faz de você um profissional diferenciado. Mas isso ninguém me falou lá, né, na faculdade, ninguém ensina a gente a isso. Então, eu acredito que o grande desafio é você sair da faculdade, né, entrar no mercado de trabalho sem ter noção nenhuma de empreendedorismo, né, de como você vai conseguir, né, guiar, nortear a sua profissão. A quinta pergunta é da Júlia, e qual é a principal doença que eu trato e qual o método de tratamento? Essa pergunta é muito boa, porque eu gosto de dizer, né, como eu falei ali em cima, né, a principal doença, né, o principal CID que chega pra gente é paralisia cerebral, né, pra mim que atendo pacientes maiores. Mas eu gosto muito de reforçar isso, de que eu não trato diagnósticos, eu trato crianças, né? Então, isso já muda todo um conceito para a família, né? É muito importante para a família quando a gente não vê só a doença da criança, né? Ela não é a doença, ela é o João, ela é a Maria que chegou até mim e que tem dificuldades, mas que também tem habilidades. Então, que a gente possa olhar as habilidades que a criança tem. E aí você já tira o foco, né, só das dificuldades, que é o que todo mundo enxerga, que é só a doença, né? Todo mundo enxerga a doença antes da pessoa. E não deveria ser assim, né? Eu não enxergo dessa forma, então eu enxergo a Maria, que tem, né, as dificuldades, mas que também tem habilidades. Então, eu acho importante a gente tirar esse foco da doença e focar nas potencialidades, nas habilidades. E isso a gente, né, constrói através de uma boa avaliação, né? Quando a gente tem uma base boa, né? Quando a gente realmente entende da biomecânica, da cinesiologia, da neuroanatomia, para que você possa sentar com os pais, né, e explicar um exame para eles e mostrar que, né, determinada área do cérebro é responsável por tal função e que se teve uma lesão ali em decorrência daquela lesão, né, que a informação não passa, né, não chega uma informação motora adequada, por isso que não consegue regular o tônus. Então, que você, quando você senta e mostra para os pais aquilo dali, né, mas que existem a neuroplasticidade e que você, né, mostra para eles que há um caminho, a gente tira o foco desse diagnóstico. Então eu acho isso importante.
E outra coisa, né, é métodos, né? Uma base bem estabelecida, né, da faculdade leva a gente a ter um bom raciocínio clínico. E com um bom raciocínio clínico, menos é mais, né? Então que a gente não se prenda a métodos, a técnicas. Não existe o melhor método, existe o que é melhor para aquela criança. E como que você vai saber isso? A partir de uma boa avaliação. Se tu não fizeres uma boa avaliação, a gente não vai saber como tratar. Então, de nada vai adiantar, porque a gente vai usar o mesmo protocolo para todos os pacientes, e aí vira uma receita de bolo e a gente sabe que isso não funciona. Então, é importante a gente entender que os métodos e as técnicas, né, estão ali para auxiliar a gente, mas que a gente não pode nunca esquecer de que uma avaliação bem feita vai levar a gente, né, um raciocínio clínico adequado, vai saber o que tem que fortalecer, se ele precisa melhorar o controle motor, o que aquela criança precisa, e aí você vai abrir, né, vai ver o que você tem, né, de métodos, enfim, de tratamentos para oferecer para aquela criança que vai ajudar ela. Eu tenho como a base dos meus tratamentos, né, o Bobat, mas, né, à medida que eu vejo o que aquele paciente precisa, a gente vai lançando mão de outras técnicas, né, aí eu tenho o Ped Switch, né, a gente usa as roupas do Teratogs, né, as roupinhas para fazer alinhamento postural, treino locomotor, então a gente vai lançando mãos, né, de tudo que a gente tem de recursos, mas não se prende, né, a um único conceito, né, a uma única técnica, um único método. Que eu digo, né, que não existe o melhor método, existe o que funciona para determinada criança. A sexta pergunta é da Tereza e diz: como lidar com a pressão pessoal e familiar do paciente com questão de tempo de tratamento, visto que normalmente o tratamento na neurologia é mais longo. Então, assim, eu até hoje nunca tive problemas com família nenhuma. E por quê? Né? Porque eu não tenho certeza. A gente tem que ser o mais verdadeiro e transparente possível com as famílias, né? Conversar com elas, né? Então, quando elas chegam até a gente, né? A família chega com muitos anseios, às vezes sem entender, né, o que realmente está acontecendo, quando dizem, principalmente, uma criança é grave, é um PC grave que tem um GMFCS, né, um nível de classificação da função motora grossa é nível 4 ou nível 5, que são os pacientes mais graves. Então, quando chegam com essas classificações, para eles é muito difícil eles conseguirem, né, absorver tudo isso. Então, eu costumo sentar, ouvir o que a família tem, acho que é muito importante a gente ouvir o que eles trazem pra gente, porque eles conhecem o filho deles melhor do que ninguém. Então, é importante a gente ouvir a família, então eu sempre procuro ouvir o que eles têm. Quando a gente baseia, né, um tratamento numa intervenção centrada na família, né, que é o que eles trazem de objetivos, né, o que eles querem para aquela criança, e aí eu coloco, né, a minha opinião, mostro para eles, né, como que a gente pode trabalhar, e a gente traça um tratamento conjunto, né, de acordo com os objetivos que eles têm. Quando o paciente, né, fala, né, e pode também dizer aquilo que ele quer, então é importante a gente ouvir esse outro lado, né, ouvir a família, ouvir o paciente quando isso é possível, e eu acho que dessa forma, né, jogando de uma forma justa, né, honesta, respeitosa com os pais, né, mostrando que cada criança tem seu tempo, né, de dar uma resposta. Quando a gente oferta um estímulo, a gente espera a resposta da criança, né, para ver se ela compreendeu aquele comando. Então, é extremamente importante, né, que a gente traga a família para junto do tratamento. E quando a família se sente acolhida, tudo flui de uma forma mais leve,
e a criança realmente evolui. Então, é muita pretensão minha, né? Eu achar que somente eu sou responsável pelo tratamento daquela criança. Eu sou responsável sim, né? Porque eu sou profissional, mas não depende só de mim. A família, né? Eu sempre deixo bem claro que depende da família também e que é onde a criança passa a maior parte do tempo, então que é muito importante a gente estar unido, né, nesse propósito. E eu acho que quando a gente deixa isso realmente bem claro e traz a família para perto da gente, né, acolhe eles, tudo flui de uma maneira muito boa, assim, não tem pressão, porque eles se sentem, né, que podem confiar na gente e que se eles tiverem dúvidas, eles vão ser acolhidos. E a última pergunta, né, a sétima pergunta é da Yasmin e fala qual a mensagem, né, que você tem de forma geral para passar para nós como estudantes de fisioterapia e também em especial, né, para o grupo das meninas que me convidaram. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para falar é que não parem de estudar, que procurem, né, tá sempre se atualizando, isso é extremamente importante, porque a gente é responsável, né, pelo tratamento de uma criança, pela vida de uma criança, então a gente pode somar, né, como pode também bagunçar, né, entre aspas, mas o futuro de uma criança, né, se a gente assumir uma responsabilidade e que a gente não souber o que está fazendo, né, não souber conduzir esse tratamento de uma forma adequada. Então, estudar sempre, se atualizar, entender muito bem a base, aproveitem muito bem a base da faculdade, né? Estudem a biomecânica, a cinesiologia, isso é a base. A gente estuda o movimento e deve saber tratar com excelência, né? Entender com excelência de movimento humano. Né? E na neurologia, na neurofuncional, a neuroanatomia é extremamente importante para que a gente possa compreender o porquê, né, aquele comando motor não tá certo, entender que é o sensorial que traz o motor, que existem áreas perceptuais, né, que também interferem, que o movimento não é apenas motor, né, que todos os sistemas atuam em conjunto. Então, quando a gente estuda, a gente compreende, né, e a gente consegue ter um raciocínio clínico, né, melhor. Né, o segundo ponto que eu acho extremamente importante, que foi como eu falei na pergunta anterior, é que a reabilitação seja centrada na família, então que a gente traga a família para o nosso lado, que a gente acolha, que a gente escute, que a gente empodere a família para que ela também seja responsável por esse processo. Né? No processo de reabilitação, o paciente e a família são os protagonistas, então aquela visão do passado em que o terapeuta era o centro do tratamento, hoje não existe mais. O centro do tratamento é a família e a gente tem que trazer ela, né, para o nosso lado e caminhar em conjunto, né, pela evolução do paciente. E outra coisa seria para a gente enxergar as habilidades, focar nas habilidades, nas potencialidades e não nas dificuldades do paciente, porque as dificuldades todo mundo já aponta, né? Principalmente o paciente neurológico, né? Que a gente não se prenda a rótulos, a nomenclaturas. Para a gente é importante, né? Para a gente ter dados, né? Para a gente conseguir ter uma boa avaliação e conseguir, né, poder tabelar isso e depois posteriormente reavaliar esse paciente e ver numericamente, né, qualitativamente que ele melhorou, que ele evoluiu ou não evoluiu, por que não evoluiu, pra gente isso é importante, mas que além de números e classificações e diagnósticos, a gente enxergue a pessoa. Isso faz total diferença, né, na condução do tratamento, no acolhimento, né, do paciente e para a evolução, né, do paciente mesmo. Então, que vocês possam realmente gerar resultados, né, evoluções verdadeiras, né, na vida desses pacientes. Eu espero poder ter contribuído,
né, um pouquinho com a minha vivência clínica, né, com a minha experiência dentro da neurologia nesses 8 anos, e agradecer novamente pelo convite, e que vocês podem contar comigo, né, para qualquer dúvida, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Tchau, tchau.